Boa noite, irmãos, mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão sendo muito paciente com o pastor caipira, que tem uma linguagem meio difícil. Vocês têm tentado ouvir e entender. Eu estou grato a Deus por isso. Nesta noite, nós vamos falar sobre o processo de mudança bíblica. E eu gostaria de examinar alguns textos que são muito importantes de entender como é que mudança ou santificação bíblica é feito. Como é que nós podemos ajudar alguém a entender como é esse processo de mudança de maus hábitos não cristãs, pensamentos errados, ações erradas, comunicação pecaminosa, que por muitos de nós é enraizado em nosso ser, é uma prática de vida. Como é que nós podemos retirar isso de nossa vida e revestir, com santidade os padrões de Deus? Então, essa vai ser nossa tentativa hoje à noite. Jeremias 3:23 diz assim sobre mudança. Vocês vão conhecer a passagem, não precisa ir para este texto se não quiser. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? É muito difícil fazer isso. Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Quer dizer, mudança é muito difícil. Não é fácil. Vocês que são mais velhos, provavelmente sabem disto. Até tem piadas ao redor do mundo que diz assim: você não pode ensinar um velho cachorro novos truques. E pelo menos nos Estados Unidos isso é como dizer. Mas isso não é a visão bíblica. Tem esperança. Jay Adams costumava dizer: olha, eu não estou no caixão ainda. Então, tem esperança para mim. Não desiste ainda. Jeremias 22, mais um exemplo descrevendo como é difícil mudança bíblica. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu dizeste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho. Não ouvirei, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. E quando isso é um padrão de vida, nosso jeito de comunicar, nosso jeito de agir por muitos anos, fica enraizado e quase faz parte de nossa personalidade, e nós achamos que é impossível, então, mudar. Mas, então, nós queremos ver, será que Deus, Espírito Santo, traz esperança para nossas vidas? Para seus problemas, no seu casamento e lá, será que depois de tantos anos pode ser mudado? Sim, vocês devem animar, porque o Todo-Poderoso está convosco. Agora, Freud, que ensinava sobre o id, o ego e o superego, ele não tinha esperança para ajudar as pessoas, não. Porque essas coisas estavam enraizadas, mais uma vez, por bilhões e bilhões de anos na natureza humana. Então, mudança para ele era, não tinha muita esperança, não. Mas, mudança é difícil. Gálatas 5 descreve para nós, vocês conhecem muito bem. Eu não quero que vocês fiquem perdidos em tantas passagens, até que vocês não podem concentrar mais e vocês simplesmente desistem. Mas eu só vou relatar para vocês refletir rapidamente. Nós vamos focalizar em um ou dois textos nessa noite só. Essa é só uma breve introdução. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito. Isso é um padrão, elevado. Mas são os frutos do Espírito. E qualquer qualidade de vida, atitude mental que Deus requer de nós, Ele vai providenciar
os instrumentos, né? E a força necessária para chegar ali. Ele não simplesmente coloca aqueles frutos como assim, mas eu coloco lá na minha palavra, mas vocês nunca vão poder atingir isso. Ele não está brincando com a gente. Pode ser adquirido por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira passagem importante para ver como é que funciona esse processo é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. E parece que estes versículos ainda não foi aberto nesta conferência. Agora, esses são versículos chaves no processo de aconselhamento bíblico. 2 Timóteo 3, 15 a 17 diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para 4 coisas. Ele é útil para o ensino. Ok? Primeiro ponto importante. Tem alguma coisa a dizer neste mundo? Deus tem falado. Tem um padrão, então, implícito aqui. O que Deus quer, o que a palavra dele revela, este é o padrão. Isso é este que vai ser ensinado, então, e utilizado no momento de aconselhamento bíblico. Qualquer situação, ou mãe como filha, vocês vão querer usar a palavra de Deus. Um irmão que quer ajudar, a palavra é que vai ensinar a gente o que está errado e também vai ensinar o que Deus requer. A segunda palavra importante neste texto é este. Ele é útil, a palavra de Deus, para ensino e para repreensão. Ou, talvez em algumas traduções, convicção. Quer dizer, você vai repreender, a palavra de Deus vai repreender aquela pessoa naquele contexto pecaminoso. Vai ter um confronto. A palavra de Deus, os padrões de Deus e a vida desta pessoa a quem nós queremos conciliar. Pode ser a gente, sim. O padrão de Deus revelado em minha vida. E eu preciso ter convicção. E nós precisamos trazer convicção para aquelas pessoas que nós queremos ajudar com a palavra de Deus. Ali no gabinete pastoral. É mais que uma admoestação, convicção, né? Se a pessoa não acha, eu não acho que eu fiz nada errado. Daí o processo de aconselhamento e mudança vai ser abortado ali. Ele tem que entender que está errado diante de Deus. Então isso é um trabalho, às vezes, arduoso. Eu lembro tentando aconselhar um homem que era adúltero. E ele não quis admitir. Não, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo. Nós sabíamos que estava fazendo. Então nós tínhamos que continuar o processo até finalmente ele tinha que... Nós tínhamos tantas evidências que ele tinha que dizer, ok, eu fiz. Agora está um pouquinho de progresso, mas esse ponto é importante. Nós precisamos trazer convicção e a palavra de Deus faz isso. Terceiro aspecto em aconselhamento bíblico, e o terceiro aspecto por qual a palavra é útil, é para correção. Depois de convicção, a pessoa é derrubada no chão. Eu sou errado, sim, eu estou vendo. O padrão de minha vida e o padrão da palavra de Deus não está ligado, não está em comunhão. Eu preciso mudar. Agora, a palavra traz correção. A pessoa é derrubada no chão, mas nós vamos estender a mão à palavra de Deus, nós vamos carregar ele para perto, levantar ele. E ele vai ser corrigido. Isso que é correção. Quando a palavra corrige, é isso que ele faz. Agora, muitas vezes, nós paramos ali. Ele entendeu. Ele falou que ele
ele pediu perdão e beleza, nós estamos felizes, então vamos para casa e nunca mais tocar nesse assunto. Mas a palavra não para ali. Olha o final deste versículo. Para a correção e também para a educação na justiça. Agora, pastor J. Adams era expert no grego. Na verdade, provavelmente nem lia a palavra de Deus em português ou em inglês. Ele simplesmente estudou no grego, dia a dia. Assim, ele leu a palavra de Deus no grego e no estudo dele sobre essa palavra, na verdade, ele fez uma tradução do grego para o inglês, né? E o jeito que ele traduziu isso é treinamento disciplinado na justiça. A palavra de Deus é útil para trazer treinamento disciplinado na justiça, no caminho certo. Então, o processo de aconselhamento bíblico e o processo de mudança de hábitos de vida, de comportamento, de pensamento, não é completo até tem esse treinamento, estes novos hábitos sendo implantados, hábitos bíblicos, hábitos cristãos. Então, esse aspecto muitas vezes é esquecido. A necessidade de se desenvolver novos padrões bíblicos para substituírem os pecaminosos. Agora, é claro que existe uma estrutura, né? E um tempo neste processo tudo. Você não simplesmente ouve do pastor, sim, ok, eu ouvi, eu vou fazer, e o resto da vida está bem. Requer disciplina. Às vezes as pessoas olham para isso, isso é isso é esforço pessoal. E nós não queremos fazer um esforço, porque isso até parece meio, talvez, eu não sei, católico romano, ou isso parece um meio moralista, eu tenho que fazer algum trabalho? Salvação não é pela graça? Claro que salvação, justificação é pela graça. Santificação é pela graça. Mas em santificação nós somos vivos. E nós temos uma responsabilidade de agir, de obedecer, de ouvir a voz do nosso glorioso Senhor e dizer, depois de justificação, como é que o Senhor quer que eu vive? E Ele revela a palavra de Deus para nós. Vive assim, meu filho, em gratidão por tudo que eu tenho passado a sua vida. E nossa resposta tem que ser, então, isso que eu preciso fazer. E essa tarefa é arduosa às vezes, especialmente quando nós somos convertidos, talvez com mais idade na vida, nós já adquirimos muitos hábitos pecaminosos. Então não vai ser fácil. Agora, esse processo de mudança, nós já olhamos para uma passagem importante. Agora nós vamos para a segunda passagem importante para nosso estudo nesta noite sobre mudança bíblica, que vamos para Efésios capítulo 4 agora, 22 e 28. David Powlison, que é um aconselhador que já tem vários livros traduzidos, ele tem falado assim: se você conhece muito bem o livro de Efésios, você pode fazer quase todo o seu aconselhamento só neste livro. Eu estou tentando malhar no Efésios porque eu quero, né? É muito fácil, é só 2 páginas, você não precisa buscar vários lugares. Mas olha aqui, Efésios capítulo 4, 22 a 28 diz: no sentido de que quanto ao trato passado, isso é, sua velha vida, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Despojais.
que você vai retirar? Olha assim, ó. Retirar o velho homem. É um bom momento, né? Porque realmente o calor... Daí vai ficar na sua memória, né? Esse que nós precisamos fazer com o pecado. Despojar, retirar ele de nossas vidas. Nós não pertencemos ao velho homem. Quem é o velho homem? Tem 2 homens na palavra de Deus. O primeiro homem e o segundo homem. O primeiro Adão e o segundo Adão. Você faz parte uma destas trajetórias, uma destas descendências, uma destas linhagens. O primeiro Adão ou o segundo Adão. O primeiro Adão ou Cristo. O velho homem nós precisamos retirar. Os hábitos do velho homem, a linguagem do velho homem, os desejos do velho homem. Lembra, ele pecou, ele caiu, ele não resistiu às tentações de Satanás. No jardim, no paraíso, ele não conseguiu obedecer a Deus. Agora, lembra Mateus capítulo 4? Jesus, ele estava num deserto, 40 dias sem comer, sem beber. E Satanás, ao mesmo momento, chega na vida do segundo homem. Segundo Adão. E quando Satanás ofereceu para ele uma tentação que era muito maior do que o primeiro Adão, Jesus foi fiel. Ele ganhou. Ele conseguiu viver naquele pacto com o pai dele perfeitamente. Adão, Moisés, Abraão, Davi e todos, e nós também não conseguimos. Mas Cristo, o novo homem, conseguiu. E quando nós estamos implantado nele, nova vida, nova eternidade, nova criatura é, um novo destino. Então, os velhos hábitos não pertencem. Então, por isso, Paulo está usando essa linguagem. Vós despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vós renovais. Isso que seria o revestis. Agora, não com esse velho, mas com um novo homem, que é Cristo. Eu não tenho uma outra jaqueta linda aqui, né, que pode ser usada, mas você tem que imaginar isso. E vós renovais no espírito do vosso entendimento e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, e em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, esse processo, esse duplo processo é sempre utilizado em mudança bíblica, em santificação bíblica. Eu estava fazendo uma entrevista com um pastor de mais de 40 anos lá nos Estados Unidos. E uma das perguntas eu fiz a ele foi: qual era, assim, uma coisa que você aprendeu que mais impactou seu ministério, vamos dizer, depois do seminário? O que você gostaria que os outros seminaristas, futuros pastores, devem saber? Ele falou: quando eu aprendi sobre santificação progressiva, mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou o ministério, mudou a igreja. Então, como é esse processo de santificação? Como ele funciona na vida da igreja? Você não precisa ir para essa passagem, mas só para você saber que esse ensinamento de Efésios sobre desposar e revestir não é um ensinamento isolado, não é o único lugar que nós encontramos esse ensinamento. Colossenses 3, 8 a 10 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não aumentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou.
Mais uma passagem para final, esse aspecto bíblico sobre mudança, Filipenses 2, versículos 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade no aspecto de santificação, porque Deus, olha isso, é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, só lhe dei glória. Se eu estou mudando, é Deus quem está fazendo esta obra dentro de mim. Agora, eu tenho a responsabilidade, me parece que está no imperativo, desenvolver a vossa salvação. Isso, então, tem que ser implantado nos nossos corações. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Nós precisamos estar crescendo. Retirando cada vez mais o velho homem, os velhos padrões e revestindo com novos padrões. Então, eu espero que você tenha visto rapidamente a teologia. Agora, vamos analisar brevemente 7 passos como isso pode ser feito. Ok? 7 passos. Primeiro, quando nós estamos na situação de aconselhamento, nós queremos ter uma mudança em nossa vida. Primeiro aspecto é tomar consciência da prática ou do padrão do qual é necessário desabituar-se, ou aquele hábito, aquele ação que precisa ser retirado, despojado de nossa vida. E lembra que Efésios fala sobre hábitos. Então, nós precisamos criar novos hábitos. Então, habituar-se, e reabituar-se, desabituar-se e reabituar-se. Muitas vezes, um mau hábito não é reconhecido por nós, Nós nem sabemos que nós acordamos todas as manhãs muito chateados e não estão brilhando com a luz de Cristo em nossas vidas. Talvez nossas esposas podem ajudar a gente a ver este mau hábito. Então, aí, talvez o melhor conselheiro é nossas esposas, porque eles estão vendo todo dia nossos pecados. Às vezes nós não notamos a trave que está no nosso olho, mas as outras pessoas, tem muita gente que pode notar esse trave. Recebe um pouquinho de criticismo na sua vida, deixa o criticismo entrar. Seminário é basicamente 4 anos de criticismo, não é verdade? E quando eu precisava me tornar um conselheiro, eu tinha 50 horas de criticismo, Eu tinha que aconselhar, eu tinha que mandar para um outro conselheiro mais experiente, e ele criticava. Olha, por que você foi ali? Por que com essa pessoa, com esse problema, você não foi assim? E era terrível de ser criticado, mas é assim que nós crescemos, Então, pastor, você está notando alguma área na minha vida que eu preciso mudar? O senhor me conhece bem? Mãe, pai, vocês notam mais? Primeiro passo de mudança é tomar consciência da prática, do qual é necessário desabatuar-se. Vocês estão em Efésios? Olhe lá para Efésios capítulo 2. 2:2 diz assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Se tornou habitual. O que? Pecados, delitos. Se tornou
um padrão em nossas vidas. Então, isso, primeiro passo, fácil. Nós precisamos achar o problema. Segundo passo, descobrir a alternativa bíblica. J. Adams ensinou isso muitos anos atrás. Descobrir a alternativa bíblica. Vai agora, vira a página para Efésios capítulo 4, versículo 28. Aqui você pode ver, em um versículo só, o paradigma para a mudança cristã. Santidade. Efésios 4, versículo 28. Diz assim. Aquele que furtava. Primeiro ponto. Ele é um ladrão. Primeiro ponto é descobrir o problema. 28 faz isso. Aquele que furtava, não furte mais. Para de furtar. Mas não para ali, nunca para ali. Santificação vai mais em frente. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando um ladrão não é mais um ladrão? Quando ele para de roubar? Não. Quando ele começa a trabalhar e ele tem um coração convertido, agora ele quer abençoar outras pessoas. Ele quer ajudar pessoas. Daí ele não é mais um ladrão. Está vendo como o processo é por completo? Então, o segundo passo é descobrir a alternativa bíblica. Para um ladrão, a alternativa bíblica é ser uma pessoa que quer ser gracioso com outra pessoa. Que quer doar, ajudar, abençoar outras pessoas. Então, em cada pecado você tem que descobrir. E a Bíblia é cheia de padrões bíblicos, né? O Sermão do Monte. Nós devemos ser pacificadores. Nós temos os 10 mandamentos. Nós temos, né, tantas coisas para nos ensinar quais são as alternativas bíblicas para o pecado. Então, o segundo ponto é simples. Descobrir a alternativa bíblica. Ajuda essa pessoa a entender o problema e descobrir a alternativa bíblica. Agora, o terceiro aspecto, nós devemos estruturar a situação inteira visando mudança. Esta mudança, lembra, é enraizada na nossa vida. Ele não vai simplesmente, facilmente cair de nós. Pecado, ele quer grudar, né, em nossas vidas. Então, para se livrar, nós precisamos estruturar a situação inteira. Vamos ver se nós podemos entender isso um pouquinho melhor. Muitas vezes, se você é um pastor, um conselheiro, você vai perguntar à pessoa, o que você tem feito sobre esse problema? E a pessoa geralmente vai dizer, eu orei sobre a situação. Bom, isso é um bom começo. Mas oração precisa ser entendido bem. Eu gostei como uma estudante colocou isso. Ele falou o seguinte acrônimo. Vocês vão entender. OPO. Oração, pensamento bíblico e obediência. Este deve ser o padrão para a nossa oração. OPO. Oração, pensamento bíblico. Quais são os padrões de Deus que Ele quer que eu coloque na minha vida? E agora, obediência. Por exemplo, se alguém tem pensamentos impuros, e ele quiser dominar esse aspecto da vida dele, ele quer mudar. Então, ele deveria o quê? Agir, né? Ele vai queimar as revistas maus. Hoje em dia não tem mais revistas. Mas talvez ele vai desligar o internet. Tem um filme que relata isso bem, né? Isso é aquele aspecto na luta contra o pecado que é chamado amputação radical. Que Jesus nos ensina. Se teu olho direito
está fazendo você pecar, arranca ele de ti. Se seu braço direito está causando problema, retira. Agora, o braço direito, naquela época, era sua vida, era sua pão de vida, né? Você trabalhava com aquele mão. Jesus está dizendo, lida radicalmente com seu pecado. Naquele filme Prova de Fogo, lembra quando aquele rapaz ele estava lutando contra a pornografia? Então eles fez uma demonstração de amputação radical. Quando ele pegou o taco de beisebol, ele foi e destruiu o computador dele. Isso é amputação radical. Agora ele não tem a oportunidade de entrar naquele pecado. Agora é claro que essa amputação tem que ser uma amputação do coração, né? Porque é nossas mentes também que nós fazemos essa luta. Então não é simplesmente exterior. Mas oração, pensamento bíblico e obediência, coloca isso em nossa vida, o que Deus requer. Então, muitas vezes, né, a pessoa com qualquer tipo de problema, vamos dizer que ele é um alcoólatra, ele não pode continuar saindo com os amigos dele para aqueles mesmos bares depois do trabalho. Ele vai ter que mudar dos hábitos, dos padrões, do ambiente, de tudo. Esta é parte do processo de mudança bíblica. Eu quero que vocês vejam também um passagem que é importante. O próximo passo, nós já estamos no quarto agora, é partir os elos da cadeia pecaminosa. Pecado age, né, como uma cadeia muitas vezes, corrente, né? Você começa com pensamento, esse pensamento leva a isso, leva à destruição. Então nós precisamos interromper, quebrar os elos de pecado. 1 Timóteo 4, 7. Vamos ver se eu consigo achar ele. Diz assim: Ó Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Agora, esta palavra no grego, vocês vão reconhecer, egumenazo. E eu sei que vocês têm muitos ginásios nessa cidade. Um ginásio é um lugar onde alguém malha, certo? Ele traz o corpo dele em submissão e ele trabalha arduamente para que uma mudança aconteça. É isso que Paulo está dizendo. Mudança não é fácil. Você vai ter que malhar espiritualmente para ver esta mudança. Agora, como é que nós partimos estes elos na corrente do pecado? Eu creio que Jesus nos ensina primeiramente, né, a melhor maneira. É exatamente o que ele fez em Mateus capítulo 4. Quando a tentação chegou a ele já estava preparado com a resposta, com os desejos apropriados, com a visão santa. Ele já estava, porque ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Então, a melhor maneira de parar que esse corrente de pecado, né, é efetuado na vida de alguém, é rejeitar a tentação quando ele chega. Agora, este é aconselhamento preventativo que todo pai e toda mãe, todo diácono, todo vô, todo pastor, nós devemos estar fazendo isso já em nossas vidas, mas na vida daqueles ao nosso redor. Imagina uma mãe e um pai e um filho lutando contra o pecado desde zero.
ensinando obediência, ensinando a visão gloriosa de Deus para eles. O pai de Provérbios, parece que ele fez isso tão bem. Como nós precisamos ser pais e mães, conselheiros, como este pai. Olha como que ele fazia sempre com o filho. Provérbios capítulo 1. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Colares são bonitos, né? Por isso as mulheres usam colares, né? Porque eles fazem brilho e façam que, né, sua face resplandecer com, né? É bonito. Um filho que ouça o mãe e pai, também isso é uma joia. É lindo para ver isto. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consentas. Está vendo como ele está antecipando? É isso? Antecipando esse acontecimento na vida dele. Filho, pecadores vão chegar. Esse mundo está cheio de pecado. E vocês já vão prevenir que seu filho vai ser atraído por aqueles convites. Se disseram, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. E você vai ler o Provérbios para eles assim, né, pais? Espreitamos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas o caminho com eles, guarde das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Está vendo, filho? Está vendo aquele prostituto ali, filho? Você sabe o que está acontecendo realmente na vida dela? É uma vida terrível, filho. É uma vida cheia de dor, cheia de dificuldade, cheia de abuso, cheia de pobreza. Nós precisamos antecipar esses pecados, esses problemas. Isto é aconselhamento preventativo e é a melhor maneira de prevenir o cadeio de pecados. Mostra para ele a realidade que está ali fora e compara aquilo com as maravilhas de Deus. Mães que têm filhos, ensina ele a dizer: eu sou um homem de uma só mulher. Ele nem sabe o que isso significa, não importa. Eu sou um homem de uma só mulher. Ele é orgulhoso de ser um homem de uma só mulher. Porque esse é o padrão bíblico. E ele vai também, olha o que o pai de Provérbios ensina sobre sexualidade. Eu não vou ler a passagem agora. Lê Provérbios capítulo 5, versículos 15 a 20. E vê o que o pai fala sobre a sexualidade. Filho, vai ser bonito num dia. Espera. Escolhe uma moça cristã que é dentro da igreja. E um dia, filho, você vai ter total liberdade para todos esses desejos que você quer. Tem um lugar para esses desejos. Em vez de simplesmente dizer não ou dizer nada, anima esses corações com a verdade bíblica. Este é o aconselhamento sábio. E então, em parte, certamente, isso que toda a igreja, e certamente o pastor está fazendo isso aqui, pregando a palavra semanalmente. Talvez um dos melhores, certamente, a melhor maneira de fazer aconselhamento é envolver-se com a vida da igreja. Nossa vida é a igreja. O corpo de Cristo é importante para nós. Porque a cabeça, Cristo é importante para nós. Então o corpo dele é importante para nós. É interessante como hoje em dia nós estamos
cortando a cabeça de Cristo fora. Eu amo Cristo, mas eu não amo a igreja. Você está dizendo para Cristo: Deus, eu te amo, mas seu corpo, ou pior, sua noiva, eu não gosto de sua noiva, não. Sua esposa, eu não gosto. Tá vendo a incoerência ali? Nossa luta contra o pecado, nós precisamos partir os elos da cadeia pecaminoso. É claro, se isso não foi feito, essa prevenção, nós vamos precisar então lutar, uma luta bem maior. Agora, o próximo passo é obter ajuda das outras pessoas. Olha o que Hebreus 10, 24 e 25 diz. Consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25. Quer dizer, mais uma vez, nós vamos obter ajuda quando nós estamos com problema. Diz outras pessoas na igreja. Pastor, os presbíteros, mãe, sábio, você que é um jovem moça, vai para a esposa de pastor, que é uma mulher mais sábio. Titus capítulo 2 ensina isso exatamente. Mães virtuosos que vão aconselhar, ensinar, demonstrar, admoestar, encorajar, confortar os moços mais novas. Todas as mães têm essa responsabilidade de ser esse tipo de conselheiro na igreja. Então, tem uma variedade de bênçãos, de talentos, de dons na igreja de Cristo. Vamos utilizar estes dons para ajudar uns aos outros. O mais importante em tudo isso não vai ser o último, mas o mais importante, e isso tem que ser bem claro, é que nós precisamos salientar este processo inteiro, este relacionamento inteiro de mudança com Cristo. Ele é a razão por que nós estamos fazendo a mudança. Eu podia falar tudo o que eu acabei de falar, e um psicólogo talvez ali no mundo iria falar alguma coisa similar. Você tem que conhecer o problema, você precisa aprender o novo padrão, e você precisa se esforçar, você precisa de uma estrutura para fazer isso. Isso é bíblico, nós vimos isso, mas também o mundo age desta maneira. Mas, por que nós estamos fazendo essa mudança? Nós estamos olhando em Efésios, na verdade, capítulo 4. Se nós voltamos para Efésios, nós vamos ver claramente as razões. Efésios capítulo 2, diz assim, versículos 4, começando com versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quer dizer, nós estávamos mortos, nós não podíamos fazer nada para receber salvação, porque nós estávamos totalmente mortos. Cegos, espiritualmente, não podia enxergar o Evangelho. Nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já pensou nisso? Você já sabia disto, irmãos? Que você já morreu? Talvez isso é uma maneira muito boa, bem
bom de aconselhar alguém que quer se suicidar. Ela é um cristã. Minha irmã, para de preocupar com isso. Você já morreu. Cristo morreu, você morreu. Cristo foi enterrado, vocês foram enterrados. Cristo ressuscitou, vocês ressuscitou. Cristo está em glória, vocês estão em glória. Ele vai voltar em poder, vocês vão estar com Ele. Vocês vão reinar para toda a eternidade. Você já reina para toda a eternidade. União com Cristo. Tudo que Ele ganhou, vocês ganharam. Tudo que Ele conquistou, Ele fez isso por vocês. O povo eleito para a igreja, para a noiva dele. Ele ama a igreja, Ele ama a noiva, então Ele morreu para a noiva. Essa é a motivação de nossa mudança toda. E se esta motivação não está presente, amados, é simplesmente moralismo. É simplesmente mudança para ser uma melhor pessoa, mas não agrada a Deus, não. Ele é agradado, Ele ama o Filho. Ele ama aquele servo obediente que foi Cristo. E todos que estão com Ele, em fé, união com Cristo. Vamos continuar um pouquinho mais. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quantas vezes Paulo pode repetir em uma passagem curta? Não tem nada a ver com vocês, isso é graça de Deus. Mistério imensa. Porque eu recebi essa graça, Senhor. Eu era morto também. Eu não sei. Mas eu quero viver para o louvor e glória de Teu santo nome. Agora. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então, Cristo tem que ser central. Eu não posso obedecer a Deus para ganhar salvação. O primeiro uso da lei ensina isso a gente. A lei é dado para mostrar nossa pecaminosidade. Nós falhamos, mas Cristo, Ele obedeceu. Agora, o terceiro uso da lei diz assim. E nós estamos aplicando agora o terceiro uso da lei. Depois de ser salvo, receber essa graça abundante que nós acabamos de ler, nós pedimos ao Senhor, Senhor, como eu posso viver para Te agradar? Que mudanças o Senhor quer que eu efetue na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Ele fala assim, filho, pergunta perfeita. É isso que eu quero ouvir. E eu tenho relatado na minha palavra tudo o que eu quero para você. Olhe para a minha lei, ele é santo. Vive a lei do Senhor. Me ama em primeiro lugar. Ama seu próximo. Não rouba. Não mente. Não cometeis adultério. As cartas de Paulo, eles têm esse mesmo ritmo, esse mesmo ensinamento sempre. Ele começa com teologia, com os indicativos do Evangelho. Vocês foram salvos? Indicativos. Eu não sou muito bom em gramática, como vocês podem notar. Mas indicativo quer dizer, você é passivo, você recebeu, isso que você é. Agora, ele chega nos imperativos depois. Por exemplo, capítulo 2 é indicativo. Capítulo 1 é indicativo. Vocês são salvos, vocês receberam graça. E por causa disso, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu,
Pois o quê? Pois tudo que eu acabei de falar, agora vive assim. Vive assim, mães e pais, instrui seus filhos, capítulo 6, capítulo 5, maridos, vive assim, com suas esposas sejam submissos, capítulo 5, todos os mandamentos da vida cristã vêm depois das indicativos. Esses são os imperativos do Evangelho. E nós temos a alegria de viver esta vida santa. E a vitória já é garantida para aqueles que estão em Cristo. Então não esquece este ponto. E nós estamos finalizando nos últimos 5 minutos com este. Nós precisamos colocar esse novo padrão, essa nova prática em nossa vida, até ele se tornar um novo padrão, um novo hábito. Isso é treinamento em justiça, de 2 Timóteo 3, 15 a 17. Isso não vai ser fácil, na verdade. Muitas vezes nós queremos tudo fácil, instantânea. É pior nos Estados Unidos, porque você tem tudo instantâneo. Você pode ir para qualquer restaurante, fast food em qualquer canto, tudo instantâneo. Mas santificação não é assim. É uma luta, é uma guerra santa. E nós precisamos acordar com o brilho do Evangelho, batendo em nossos corações, em nossas cabeças, toda manhã. Eu pertenço a esse grande Deus maravilhoso. E com esta fonte de material, com esta força, com essa graça, é que nós vamos lutar. E continuar agindo, falhando sim, porque nós somos falhos, mas nós vamos lembrar o Evangelho, nós vamos pedir perdão e nós vamos continuar. Quando? Até quando, Senhor? Até o fim. Nós nunca podemos desistir. Nós precisamos lutar e por isso nós precisamos igreja para ajudar, nós precisamos pastor para repreender, nós precisamos exemplos de casamentos na igreja, onde você não precisa falar nenhuma palavra, você só entra na casa e você vê a bênção, a graça que aquele lá é, e você já está aprendendo. Nós precisamos desses exemplos na igreja, até esses novos padrões são estabelecidos em nossos corações. Exercita-te, disciplina-te, Timóteo, e a igreja de Cristo, pessoalmente na piedade. Disciplina. Disciplina. Parece difícil, é difícil. Por isso a graça tem que ser grande. Graça maravilhosa. Por isso, nós amamos o Evangelho. Ele é o poder de mudança em nossas vidas também. Salvação eterna, mas mudança no nosso dia a dia. Vamos fechar na oração. Senhor, nós somos gratos a Ti pelas maravilhas do Teu Evangelho, Senhor. Ele é tão poderoso, tão forte. É a história mais linda que esse universo já presenteou. Nós, às vezes, podemos ver, enxergar pequenos modelos desse Evangelho, mas nada compara com aquela história real de um Deus que entrou em ação para perdoar, para trazer paz, para lavar, para salvar aqueles que estavam perdidos. Isso é a gente. Agora, Senhor, nós queremos Te perguntar, como é que o Senhor quer que nós vivemos? Senhor, então, cada vez mais esclarece isso para nossos corações. Que nós podemos ver claramente qual é a vontade do Senhor. E que nosso objetivo nessa vida pode ser, cada vez mais, de tornar parecido com a santidade do Senhor. Que nós podemos refletir Tua imagem neste mundo. E que este lugar, esta igreja, pode
pode tornar cada vez mais gloriosa por causa das luzes que vão resplandecer por causa de vidas santas. Ajuda a gente também a ajudar nosso próximo por este fim. É isso que nós pedimos, Senhor, para a glória de Teu nome, em nome de Jesus. Amém.